A gente precisa depois saber como é que a gente termina. Bom, a gente também não sabe como a gente começa. E a Suzy que se vire na edição. Ver pelo Caddles. 2 escritores em busca de um tema. Fala, tudo bem? Oi, querido. Aqui, bom dia. Aqui é bom dia também. Agora a gente está os dois de bom dia. Aqui são 11 da manhã. O que você tem para mostrar? Eu tenho 2 coisas para mostrar hoje. Eu já entrego, porque a gente vai ter que achar tempo para mostrar as 2. Porque uma é uma... Enfim. A primeira que eu tenho para mostrar hoje é um folheto. E o que é esse folheto? Eu vou fazer agora toda uma digressão do que eu gosto de morar nesse lugar onde eu moro, né? Eu descobri por acaso esse folheto, né, desses vários lugares que tem por aí. Tá tudo em catalão, vocês não vão entender também, né? Mas ó, é um folheto do Estado de Catalunha, né? Ou seja, o equivalente seria o Estado de São Paulo, o Estado da Catalunha, Generalitat de Catalunha, vamos dizer assim, o slogan deles dessa nova gestão chama sempre em frente, né? Sempre endavant, mas isso é de menos. O que eu queria comentar aqui, então, é um folheto não comercial, é um folheto estatal, né, governamental, mas também não para falar assim, vá no hospital tal, ou as regras para o transporte público são essas. É um folheto recomendando que se leia em família. Olha que maravilha. Então, eles têm aqui várias, de 10 itens, dicas do como ler em família. Então, eu fiquei tão falando isso aqui eu vou levar para o Mostra e Conte para a FAO. 10 conselhos da leitura em família. Não vou ler todos, né? Mas deve ser assim, item 1, contagios, como é que é isso em português? Contagiem-se. Imagina, o Estado dizendo para uma família daqui, contagiem-se, né, com a leitura, né? Então, os estímulos. Então, nessa linha, contagiem-se, tenham livros disponíveis na casa, né? Vá às bibliotecas públicas, crie a sua biblioteca pessoal, encontre um lugar para você colocar os livros na sua casa, né, para que seja o espaço da leitura, enfim, por aí vai, não vou falar todos. Porque o que me surpreendeu muito eles não têm o menor interesse. Ou seja, como é que eu explico isso? Para mim, isso aqui é um exemplo da diferença da mentalidade europeia. Agora eu vou fazer as digressões sociológicas, né? Em comparação com a mentalidade americana / Trump, por exemplo, né? O americano em geral, o brasileiro em geral, o oriental em geral, que também tem outras linhas. Mas para mim isso aqui representa muito uma forma de existência que cada vez mais eu sou apaixonado. A ideia de União Europeia, cada vez mais eu sou apaixonado. Se eu estou numa cidade que fala uma outra língua, que não é espanhola, né, catalão, né, que fala, mas mesmo assim, com idas e vindas, tem seus conflitos, mas estão vivendo democraticamente, num país chamado Espanha, que também vive num outro lugar chamado Europa, que também cada um tem a sua língua, os seus jeitos de ser, e vão achando formas de convívio, sabe? Vão achando formas de convívio. Isso é bacana politicamente, mas isso gera uma situação muito humana, né? Eu acho. Muito claro. Vão dizer, os caras estão preocupados em fazer os caras lerem, a gente não tem nem hospital público de qualidade. Também não tinha hospital público de qualidade há 60 anos atrás aqui. E primeiro fizeram hospital público, depois falar para os caras que as pessoas devem ler. Meu DNA está vivendo aqui e eu me sinto bastante bem aqui. Que no caso nosso, que também ao mesmo tempo sou brasileiro, a gente é muito mais americano, né? América, né? A gente é muito mais América. E a América é uma outra lógica. É a lógica do vamos invadir, vamos ocupar, vamos extrair, vamos, né, ganhar, vamos vender. Não que não tenha uns malucos aqui, mas é diferente. Não sei se faz sentido isso para você. Essa digressão mais legal de falar sobre biblioteca, de falar de política, mas... Eu também não vou entrar nessa discussão. Mas, beleza. Para chegar no que eu posso discutir com você, nesse ponto o que mais a Europa fez foi invadir, ocupar, extrair, roubar e levar. Bem lembrado. E nesse sentido, nós somos seus filhos, nós aprendemos com vocês, meu amor. Desilha sair para te lembrar que sabe o que vocês fizeram? Vocês todos, né? Porque, enfim, dividiram o mundo entre vocês, o Tratado de Tordesilhas. Não, eu esqueci de falar. Mas tem toda a razão. não é esse o assunto, eu entendi o teu ponto, e é lindo, sim. Então, eu ponto do presente, só para colocar claro, sim, ou seja, o passado foi uma bosta para todos os lados e todo mundo errado. Mas neste presente, né, eu concordo com o que você está dizendo.
Você tem um modelo europeu, por exemplo, que é o único que está dizendo mais ou menos e cagando de medo não ao Trump. Trump está agora concordo. Né? Então, e a essa altura do campeonato, a essa altura do campeonato, eu sou folheto, vamos ler com as nossas crianças Futebol Clube. Porque tá feia a conjuntura e assustadora a configuração, eu acho. Inclusive, para mim, há uma proposta de configuração familiar dessa mentalidade da qual você está falando, que também tem aí. Eu não estou livrando a cara, eu não livro a cara da Europa para nada, mas há uma proposta de configuração, inclusive familiar, que é esse teu folheto aí, que me assusta demais nesses governos de direita, que a América parece estar tão encantada e apaixonada, que é essa perda do vem cá no colo da mamãe e vamos fazer isso que você falou. Porque, quando você para pensar, eu tive uma mãe assim, essa coisa do vem cá no colo da mamãe, ou vem cá, o meu pai não pegava a gente no colo para ler. O meu pai deitava no chão, entre as duas camas, a minha e a do meu irmão, punha uma das mãos em cada cama e meu pai não lia pra gente. O meu pai inventava histórias, a minha mãe lia. Mas isso exige uma mãe que chega do trabalho, um estado civilizado, que não chega do trabalho chorando e frustrada e se trancando no banheiro, como várias das minhas amigas, e as minhas amigas já são senhoras, quer dizer, não é que a vida profissional vai andar e você vai melhorar. Eu tenho amigas de 50 anos que chegam em casa e tem um momento do chorinho, elas choram. Nossa, elas imagina. Se desesperam. Essa configuração de família que pega o criancinha depois do jantar e beija e abraça e vamos ler livro, depende de coisas também sociais, também políticas. E é isso que não está sendo privilegiado. Você me conhece, sabe, eu sou zero família careta, mas isso é lindo. Para alcançar isso aí, eu preciso de gente que não fique 2h30 no transporte público para chegar em casa. Que não tenha que chegar em casa e fazer faxina porque a casa precisa de manutenção e eu vou trabalhar no fim de semana, não vou poder fazer faxina. Nisso eu concordo plenamente com você. E acho que devia ser um direito de toda criança ter uma mãe descansada e um pai descansado no fim do dia, como eu tive, para me pegar, me botar na cama cedo, de pijaminha. Naquele tempo, meu pijaminha não era pijaminha Bob Esponja, porque não existia o Bob Esponja, mas era pijaminha alguma coisa. E os meus eram sempre de florzinha, porque eu sempre fui ridícula. E me embalavam. Meu pai cantava pra gente. Meu pai inventava as histórias. Pergunta pro Pedrão. E depois ele ficava cantando. Música da infância dele. Samba, canção de puteiro. Meu pai ficava ali, quem sou eu? O repertório do Jamelão, as crianças Vitielo dormiam com ele. Mas esse cara fazia o quê? E ele trabalhava pra caceta, você lembra? Mas ele chegava do consultório, tomava um banho, ele comia uma comidinha gostosinha e ele deitava no chão do quarto dos filhinhos. E sem agonia de dorme logo porque eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Durmam, e aí eu vou estudar, daí eu vou ficar com a Marli, daí eu vou ler o que eu tenho que ler, daí eu vou preparar, sei lá o que eu tenho para preparar amanhã. Essa configuração fofa também depende de um monte de coisa que aqui, eu não estou falando aí, aqui nós não estamos dando para a nossa classe média. Mas sabe que eu concordo, mas também me preocupa um pouco o seguinte, você tem toda a razão, mas eu acho que a gente pode nem criar uma dinâmica que a configuração tem que ser fofa, necessariamente super fofa, e nem também que toda a desgraça alheia me gera um argumento para que eu não faça ler com meus filhos. Sabe o que eu quero dizer? Ou seja, então, a gente colocou dois extremos. A gente tem a fofura do família, igual a fotinho, né? Família lá feliz, lendo livros, existe essa fofura, não precisa ser assim. Mas, sei lá, pegando no exemplo, ou seja, minha mãe nem conseguia ler comigo, mal ela sabia ler. Meu pai tinha abandonado a gente. Quando eu fui fazer leitura para mim, eu também contava histórias e tal.
Posso dizer que eu estava trabalhando um monte, pegava ônibus, que não era verdade, evidentemente. Tinha meu tempo, sim, mas eu também sabia do esforço que eu podia tomar duas opções na vida, né? Ou seja, ou várias, enfim, mas extremadamente duas opções. Eu podia falar, Lu, vê TV aí, né? Que eu vou aqui fazer minhas coisas, ouvir minha TV aqui. Eu acho que a ideia é: acha um tempo para o teu filho, acha um tempo para essa coisa, acha um espaço para os teus livros, acha um tempo, no meio da merda, acha um tempo. Porque isso, a vida, ela nos atropela mesmo, né? Então, o que seria muito triste para a civilização, né? Puta, não, eu não leio para os meus filhos porque eu estou esgotado. Eu sei, você está esgotado. Puta que eu pariu, 2 horas de trânsito, né? Mas vamos achar essas pessoas. Por quê? Porque o que está em jogo é o que vem depois, né? Como é que esses filhos podem ser pessoas melhores que a gente nessa história toda? E como é que pode ser uma vida menos ruim, né? Menos cruel, assim. Imagina a quantidade, olhando pelo outro lado, imagina a quantidade de mulheres aí que tem essa vida de merda toda, talvez é empregada doméstica, que chega lá, que volta, 2 horas de trânsito para ir, 2 horas de... chega em casa e ainda assim a heroína acha 10 minutos para ler alguma coisa, ou até para ver um desenho na TV juntos, né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu fazia muito com a Lu. Eu assistia junto com ela da TV, não deixava ela assistir sozinha. Assistia Bob Esponja junto, né? Esse momento, eu acho, que me chamou a atenção, como é que o governo, né, se mete nisso de uma forma que eu achei curiosa. Podia calar a boca, podia ficar quieto, podia focar em outra coisa, está dizendo, meio, aposte nesse componente, né? E ser uma iniciativa do governo é o que mais me encanta. Sim, exatamente, foi o que me chamou a atenção. O governo dizendo, leiam. É que eu já extrapolei para a política, Europa, acho que eu também exagerei na explicação. É uma ótima discussão essa. Essa singeleza da coisa, assim, o governo é o seguinte, a gente está fazendo um pedaço aqui, se você fizer isso aí vai ser muito bom, porque você ajuda a nós todos, né? Ou seja, as crianças e a nós todos, e a você mesma. Eu achei muito bonito, assim. Achei muito atípico, não é uma coisa típica. Geralmente eles têm muito folheto para tudo quanto é coisa, falando assim, na mudança da linha de metrô, né? Tem tudo quanto é explicações de todos os tipos. Eu falei, nossa, olha que bacana, né? Falando sobre ler em família. Esse é o título do folheto. Eu falei, que legal. Foi isso aqui eu vou mostrar no Mostre e Conte para fora. E porque você tem toda a razão. Tem sim um outro lado. A gente que lê muito, a gente ouve, aliás, tem a série Canecas Passivo-Agressivas do Drops, e eu vou botar essa frase, que essa frase é um clássico. São as frases passivo-agressivas clássicas para mim. E essa é um clássico, que é, se eu tivesse tempo, eu leria tanto quanto você. Não é verdade. Você não lê tanto quanto eu por um monte de fatores, eu não tiro nenhum. Mas quando você me fala, se eu tiver... Você está dizendo que eu tenho tempo porque eu faço poucas coisas? Que a minha vida é mais fácil que a sua? Sim. Eu pago meu tempo de leitura com hora de sono. Eu não sei quantas horas você dorme por noite, mas eu durmo 4, 5, porque 3 ou 4 das minhas horas de sono... Você tem toda a razão. Também, que horas a gente vai ler pro filho da gente? Eu não sei, eu não tenho filho, então... Eu tenho muito cuidado quando eu falo isso, porque eu fui filha, e eu sou filha, graças a Deus, até hoje. Terminando o assunto folheto, para não ficar demais. A proposta dos caras assim, não sou eu, governo, dizendo para o cidadão informações frias e objetivas e importantes, mas não. Ele está dizendo assim, convivam, leiam entre vocês, leiam em família, o título, né? Eu falei, puta, que coisa louca, né? Muito bacana. Mas enfim, tá dito. Mostrei e contei. Então, eu sempre tenho uma historinha, né? Eu tenho um amigo que fala, vai, Fal, conta a historinha, porque eu nunca falo, vamos pedir uma pizza? Eu nunca falo assim, eu falo, eu estava aqui pensando, eu sempre tenho uma história. Eu sei, eu estou muito monotemática, peço desculpas, mas eu estava baixando a ripa esse fim de semana no livro. Eu estou acabando o livro, espero que quando esse programa for ao ar eu já esteja tão adiantada no livro que eu olhe para este programa e fale, nossa, um mês depois eu já estou. E aí eu fui tomar café da manhã com as minhas amigas, a Feira e a Ná. E aí a gente falou muito da vida de agora, de eleição nos Estados Unidos e de configurações familiares, falamos muito disso.
e de escolhas e do que não é nossa escolha, enfim. E eu voltei para casa pensando como é interessante viver nesse tempo que vivemos e como, às vezes, isso é usado como desculpa para canalices várias, mas como somos mulheres da nossa época. E quando eu sentei para trabalhar, depois que eu vim para casa, um trabalho de narração que eu já vinha fazendo pulou na minha cara, que é assim, eu tenho 4 grandes narradoras no livro e um monte de narradores pequenininhos, porque é um livro cheio de microcontos. Mas eu tenho 4 grandes narradoras, contos de 100 páginas, de 30 a 100 páginas, os 4 contos grandes. Cada narradora é única. Nenhuma narradora é a FAO, eu estou com muito orgulho disso. Eu me perdi durante alguns anos por motivos muito pessoais e burros. Eu me perdi da minha ficção e eu voltei para uma ficção que eu estou muito orgulhosa, assim, dando tapinhas no meu, porque nenhuma narradora é a FAO. E cada uma delas é uma narradora diferente. E cada uma delas é uma narradora inserida no seu próprio tempo, no seu próprio espaço, com suas próprias questões. Como eu e as minhas amigas no café, as minhas narradoras são mulheres do tempo delas, olhando para o tempo delas. E quando eu comecei a pensar nisso, nessa voz do narrador, nessa criação do narrador, e em como, mesmo que a gente não se dê conta num primeiro momento, o narrador é personagem, o narrador decide o tom da história, é o narrador que te conta de onde as coisas virão, como as coisas virão, e é ele que te apresenta a história. Eu me lembrei de alguns narradores que são donos da própria história, e como são esses os narradores que me apaixonam e que me interessam. E o narrador dono da história é um narrador inserido no contexto da história, sempre. Não necessariamente em primeira pessoa, não. O narrador não precisa ser personagem, não precisa ser dono da história no sentido de ter vivido a história. Mas o narrador o narrador dono da história, é o cara que te apresenta a história de maneira que você enxerga a verdade daquela história porque ele está com propriedade contando essa história para você. E para isso, ele tem que se adonar da história, ele tem que pegar a história para ele. E eles podem ser de diferentes tipos. Tem o narrador gentil e delicado e querido do Érico Veríssimo, que passa seu braço assim pelo dele e fala, vem cá, Marcelo, eu vou te mostrar. Aquela é a Ana Terra. Ela está lavando roupa, ela mora nessa família. Aquele é o Licurgo, ele é descendente da Ana Terra. Aquele é o Bolívar. Aquele é o Rodrigo Capitão e aquele é o Rodrigo Médico. Olha como eles são diferentes e parecidos ao mesmo tempo. Mas o Ishmael do Moby Dick, ele está no meio de uma loucura. Ele se juntou num barco com um capitão completamente tereré. Eles têm um barco inteiro para cuidar, uma baleia para matar, um capitão doido para dar conta. Ele é um narrador que passa o livro inteiro te falando, Marcelão, vem, corre atrás de mim que eu tô na sala da gordura, corre atrás de mim que eu tô no convés. Vamos lá, ali é o oceano, ali é a baleia, ali é o maluco do Wahhabi. Vamos. O Zola, o realista francês, aliás, a quem o impressionismo deve muito, ele já era um escritor estabelecido quando surge o impressionismo, e ele escreve uma matéria maravilhosa falando bem do impressionismo, falando, vocês deixam de ser careta e ridículo e babaca, e olha como o impressionismo é maravilhoso. Eu amo Zola também por isso. O narrador do Zola, em todos os livros, te dá um tapa na cara, te joga na pia, te come, te leva para tomar um vinho depois. Isso é gama, né? Então, é maravilhoso. São narradores donos da própria história. E aí eu fui ler o que eu tenho aqui e mais à mão, e eu me lembrei, e eu achei que valia muito a pena trazer, porque o Brasil, falando de novo, vamos falar mal do Brasil de novo? O Brasil esquece, o Brasil deixa para lá. E o Brasil teve, nos anos 80, esse cara aqui,
que o meu livro é da época que foi lançado. Esse eu não comprei em sebo, esse eu comprei na época. Então ele está assaz desmilinguido. O Brasil tem esse cara aqui, o Júlio Barroso. Júlio Barroso é o pai da Blitz. O Júlio Barroso é o pai do Gangue 90 e as Absurdetes. O Júlio Barroso é um poeta, ele nasceu em 53 e nos anos 80, fim dos 70 e 80, ele estava produzindo loucamente prosa e poesia e desenhando e sendo, para mim, a voz dos anos 80. Eu era muito menina, 84, quando ele morre, eu estou com 13 anos. Então eu não tinha idade na época para ver o tamanho, o peso, para entender o peso do Júlio Barroso. Mas o Júlio Barroso tem esse, que é A Vida Sexual do Selvagem, e tem este aqui, que é de 2019, da Natália Barros, que é Júlio Barroso Wave, a nossa onda de amor não há quem importe. Ela fez uma compilação de poemas, desenhos do Júlio Barroso. Tem um desenho no livro que é da Alice Pink Punk, que era uma das meninas da Gangue 90. Esse primeiro que você mostrou é uma autobiografia, não? Ou é o escrito para mim? Não, esse primeiro, não deixa de ser, né? Julião é muito autobiográfico. Esse primeiro o livro é de 91, eu comprei em 92. É um livro dele mesmo, com poemas, desenhos, tem fotos. Peraí que ele é mais difícil Tem muita prosa também, tem muito texto em prosa. Tem mais prosa até, eu acho, do que poema, para a gente lembrar que ele não era só poeta, não que ser só poeta seja qualquer tipo de demérito, mas ele era também um prosista de mão cheia. Eu vi um documentário sobre ele o ano passado, eu não lembro agora onde foi, eu sei que não foi aqui na Espanha porque não chegava, mas era algum desses streamings, não sei se era da Globoplay, só sobre ele. E eu descobri como eu sabia 5% do que ele era. Eu sabia que ele tinha uma banda lá, que ele era muito querido por muita turma da Blitz, e mais gente também gostava dele, não lembro agora. O Cazuza, né? Muito próximo a ele. E eu não sabia nada além disso. E é um cara, realmente. Ele foi enorme, ele foi um grande poeta e, para mim, Júlio Barroso foi um homem de sua época. Quando ele fala, ele não fala como Júlio só, ele fala como Júlio Barroso da década de 1980 no Brasil. Sim. Ele é narrador da própria história e ele é dono da história que ele narra. Em cada poema, o eu lírico dele é o eu lírico dono da história, é o eu lírico que está inserido nessa história, contando essa história, falando de si e do seu entorno, não autocentrado no sentido eu, mas sabendo onde ele está e nos mostrando onde ele está com um olhar de dentro, com um olhar de quem está lá. Não sou eu falando de 1789, olha, era assim, eles usavam essas peruquinhas, Não, é o cara falando, eu tô dentro dos anos 80 e aqui é assim. Eu gosto muito dele, tenho me voltado muito para essa voz narrativa do cara que está lá dentro e de ter uma voz única. Consigo entender claramente essa ideia, a diferença entre o narrador isento, né, pseudo-isento, porque nunca é isento, no final das contas, né, como você falou, é ele que conta a história. Legal. É legal você trazer ele também, Júlio. Vê se acha depois, vê se eu consigo achar e te mando. Muito legal esse documentário. Ele fala, Tóquio Liberdade. Quando eu acordei inebriado de saquê, eu me reportei à imagem de você. Ai, que confusão, lá no centro da cidade, lá na estação do metrô da Liberdade. Cenas e movimento do teatro no e o samurai que me segue onde eu vou. Esse aqui, eu não sei, talvez os dois em sebo, esse aqui eu comprei num sebo com meu amigo Maurício, antes da pandemia, 2019, que é o livro do lançamento dele, aqueles sebos, se ainda existe, lá do centro que tem livro novo, livro velho, um monte de poeta vendendo a própria produção. É um lugar muito,
muito maravilhoso. Natália Barros, Selo Demônio Negro. Esse aqui eu estou mostrando, a gente tem que falar isso, Stra. Para o pessoal do Spotify, eu estou mostrando a capa do livro, Júlio Barroso Wave, A Nossa Onda de Amor, Não Há Quem Corte. Natália Barros, Selo Demônio Negro. Livraço. Eu vou fazer um mostre e conte no meio do mostre e conte. Okay. É um meta mostre e conte. Isso, obrigada. Você lembra, você estava sempre lá dentro de casa, meus pais ouviam muito o Miles Davis, então eu cresci com muito amor por ele, amor mesmo. E aí, mais velhinha, eu tive a imensa chance de traduzir o Kind of Blue para Casa da Palavra, que é um livro sobre esse LP, esse disco dele. E ele fala do Miles Davis com um amor que eu acho que é o amor da nossa geração pelo Miles Davis. Ele tem um texto mesmo, não é um poema sobre o Miles Davis. Ele fala que ele era revolucionário, que ele era desses músicos que tocam o barco da música, e ele fala muito bem disso, ele toca o barco da música para frente. E no fim, Stra, ele fala: Dionísio é quem gera toda a nossa musicalidade divinal, este Eros negro que habita cada um de nós, e que homens como Miles Davis, com sua música, fazem despertar e dançar pelas ruas do mundo inteiro. Eletrocutados, agradecidos. E é isso mesmo, é um lindo jeito de falar do Miles Davis. Enfim, olha, eu não posso recomendar mais o Júlio Barroso Wave. Essa pesquisadora Natália Barros fez um gol de placa, tem desenhos sensacionais do Júlio no livro inteiro. Ele tem uma pegada muito poesia concreta. Esses meninos da nossa geração que tem essa pegada, Arnaldo Antunes, que eu amo, meu querido amigo Char, Deus o tenha, era muito fascinado por Arnaldo Antunes. Então, por isso, eu pude, inclusive, ir a show do Arnaldo Antunes, eu fui arrastada por ele. Também tem essa pegada. E tem o outro, que é A Vida Sexual do Selvagem, que é assinado pelo Júlio. Tem um projeto gráfico impressionante. Quem achar num sebo, compra de olhos fechados, é de 91, então só em sebo mesmo. E é Edições Siciliano. Mostro a capa uma última vez. A capa é incrível. Atrás, tem os micro desenhinhos dele, que são muito sensacionais. Que legal! Nossa, que é uma Edições Siciliano, uma edição cuidadíssima, belíssima, plasticamente bela, um projeto gráfico que não tem editor que não chore de tristeza de não ter feito um livro lindo desses. É um livraço, assim, não só importante, conteúdo, mas o objeto é belíssimo. Maravilhoso, né? Maravilhoso, Fal. Eu acho que tem por isso que eu falo do documentário, né, que vale a pena. Enfim, eu estou muito em fase de documentário, gosto muito de ver. E tem vezes que o documentário me frustra quando eu vejo que aquela imagem que o artista traz é totalmente diferente da sua vida cotidiana. Nada contra se o cara é uma coisa ou outra. O que me incomoda é a contradição, né? Quando o cara transmite uma ideia que não tem nada a ver com transmite uma coisa muito bacana, muito família, não sei o que, por exemplo, né? Mas na vida dele é totalmente raivoso, complexo, ou o contrário, né? Tanto faz. Para mim, o que me incomoda é quando você tem essa contradição, né? Então, um pouco o que você está dizendo, quando o narrador ele narra a si mesmo, né, dentro desse processo. E o Júlio, você precisa ver esse documentário por isso, porque aí, o que eu te falo, o que eu conhecia do Júlio? Gangue 90, Absurdettes, acho que era a banda, né? A banda de uma música só, acho que fez 1 ou 2 sucessos na época. Eles no Chacrinha, literalmente, ele tocando lá, cantando, né? E nada muito mais do que isso, ou seja, eu sabia que acho que o Cazuza falava bem dele, mais gente, também a Blitz falava bem dele, mas é um cara, tipo, era um Renato Russo que foi para outras vias, né, e ficou mais no escondido de tudo isso. E o documentário do cara era um maluco mesmo, querido, super, tem muita gravação, né, tem muita fala dele mesmo no documentário. Então é muito legal você trazer esse cara, assim, e até porque é recentíssimo.
eu ter visto esse documentário, não faz nem um ano. Foi uma das idas minhas aí pro Brasil, que eu tava procurando coisas nos streamings brasileiros, né, que eu não consigo acessar daqui, e cheguei nele. Você sabe que também o livro que eu tô escrevendo, você me ajudou a acreditar no modelo, né, que eu tô nessa toada de um narrador presente, típico, né? Ou seja, que não aparece, mas tem uma hora que eu falo assim, cara, ele precisa aparecer e dizer alguma coisa. E aí eu fiz aquele corte, não, naquela entrada do narrador para explicar as situações e depois voltar a sua descrição, vamos chamar assim, né? E você falou que é legal, que é por aí, né? Pessoalmente, aí é muito pessoal, e quando você passa um livro pela minha mão, você recebe em troca a minha subjetividade. Eu, pessoalmente, gosto muito, prezo muito pelo narrador que quebra o que os meninos do teatro chamam de a quarta parede. Eu gosto muito do narrador do Stanislau Ponte Preta. O Stanislau está lá contando a história. De repente, ele puxa meus óculos ou dá uma apertura na minha bochecha e eu falo, ele sabe que eu tô aqui. De repente o Stanislau fala, como, minha senhora? A senhora acha não sei o que, não, minha senhora. O primo Antônio Miranda tinha outros planos. E continua a história. Eu amo esse narrador. Eu amo esse narrador. Eu gosto também, mas eu tô sendo super cuidadoso, mas talvez numa das minhas próximas reescrever o livro, né? Talvez eu parte mais para isso, porque eu gosto muito também. Eu gosto muito e você fez isso e eu adoro esse narrador que de vez em quando ele fala, eu sei que eu tô aqui, eu sou eu e eu tô contando essa história para você. Sim. E eu sei que você tá aí ouvindo a minha história. Eu adoro isso. Legal. Eu adoro esse narrador. O Machado faz isso. E eu ia te falar agora, o Machado faz muito isso, né? O Machado faz direto. O Veríssimo às vezes faz isso, e às vezes o Veríssimo faz uma coisa que eu também adoro, que é falar com a revisora. Ele escreve uma coisa, entre parênteses ele põe revisora, deixa assim. E ele faz para nós, né? Para fazer graça pra nós. Eu acho tão querido isso. Eu nunca me liguei isso do revisor, é legal. De repente eu me reporto a você, até uma delicadeza. Eu sei que você tá aí. Eu gosto muito do narrador que fala comigo. Eu recentemente vi ouvi, né, uma entrevista com a Ana Gonçalves, né, da Defeito de Cor. Eu com pele na cabeça e não era nada disso. Então, Defeito de Cor. Uma entrevista com ela. Eu não li. A minha próxima ida para o Brasil é para comprar esse livro. Quer dizer, é para comprar esse livro. Vou comprar esse livro além das outras coisas. Que eu estou pensando em comprar um Kindle em função desse livro. São 900 páginas, né? Então, livraço, ele é um livraço de conteúdo, ele é um livraço de tamanho. E Gonçalves é uma das maiores escritoras e talvez não tenho a menor intenção de diminuir as outras nas quais eu me incluo, mas ela é talvez a voz mais autêntica entre todas nós. Ela é uma criadora de narradores de grande verdade, de grande posse da história que conta. E aí, nessa entrevista, ela falou, não, eu reescrevi o livro 9 vezes. Aí eu falei, puta que eu pariu. Então eu falei, tranquilizei, falei assim, ok, eu vou escrever o meu livro até o final, e aí eu vou reescrever ele 9 vezes, ou 3, ou 20, mas eu não fiquei com aquela angústia, e o narrador é um dos motivos talvez eu reescreva. Lembra que eu comecei o livro, era em primeira pessoa, que era tipo, e depois eu joguei para a terceira. Eu falei, não, agora eu vou nessa sequência até o fim e depois eu escrevo. Mas me deu uma paz de espírito. Falei, puta, se aquele livro maravilhoso dela, de 900 páginas, ela reescreveu 900 páginas 9 vezes, ok. Sem pressa de ser feliz. Vamos em frente com a Ana. Dois assuntos que vamos sempre revisitar, mas o programa tem sempre o mesmo tema? Tem. Voz do narrador e tempo de escrita. Nada me frustra mais e nada me faz desistir mais de um cliente do que os ejaculaçãozinha precoce. Eu tenho uma raiva. Não, esse ano eu acabo esse livro. Não, até outubro. Não, meu amor, você não vai acabar o livro esse ano. Eu era um desses, né? Eu era uma ejaculaçãozinha precoce nessa história.
entender a verdade, Fal. Porque assim, o livro, o tempo da escrita, o tempo mesmo, o tempo de relógio, tem de ser levado em consideração. Essa história do, não, eu tenho um jeito e aí eu publico um capítulo aqui, um capítulo ali, um capítulo... Não, meu amor, acaba o livro. E creia, você vai demorar 2, 3 anos para acabar o livro. Respira fundo, procura uma pessoa que possa te dar uma receitinha, se acalma, crie seu filho, faça jardinagem, trabalhe, lave louça, faça cursos de culinária, eu não sei. Livro feito às pressas é livro ruim. É isso que eu estou concluindo. E no sentido de escolher um livro de qualidade, que eu quero, ou seja, você diminui a vontade de fazer rápido. Ou seja, não precisa ser rápido, se eu quero fazer bem feito, né? Isso. Eu acho que os livros todos de autoajuda e coisas parecidas são, na verdade, um pouco escritores infelizes e com muita pressa, né? Então eles entregam essas coisas, essas aberrações, né? Se faz com tempo. Escritores e amantes não podem ter pressa. Vamos lenta e prazerosamente, porque tem isso. Parte deste vagar é prazer. Você senta no seu escritório, acende uma velinha, bota a sua escrivaninha do jeito que você gosta de trabalhar, abre as tuas abas do teu dicionário, da tua gramática, das tuas referências, do cara que você está plagiando. Não, corta isso na edição. Do tarará, do tarará, do tarará. E aí você escreve um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Regula teu tempo, não adianta desespero para fazer livro, não adianta, é um livro ruim. Aí você vira para o autor e fala, este livro não está pronto. Aí o cara se ofende, porque o que ele quer ouvir é, nossa, que livro maravilhoso. Tá ótimo. Esse livro não está pronto, os parágrafos são feios, os diálogos estão mal. E o escritor percebe também, né? Não vamos imaginar que o escritor é burro, porque não é. Às vezes, mas quando você fala os diálogos estão feios, os parágrafos estão feios, não é que você é incapaz de fazer, talvez você seja, mas no mais das vezes você precisa reescrever um defeito de cor 9 vezes para produzir um defeito de cor. Não me sinto ainda à altura de dizer isso como escritor, porque não sou ainda, mas eu percebo como usuário, vamos dizer assim, da arte, né? Você vê em tudo, Fal, aquela obra-prima de cinema maravilhosa, Matrix. Puta filme, referência, blá, blá. Aí faz o Matrix 2, uma bosta. Faz o 3, outra bosta. Então, sei lá, uma banda de rock maravilhosa que bombou com aquela música inicial incrível, depois os outros discos são uma tentativa de chegar perto do brilho do primeiro, né? O autor também é assim, existe uma... Aliás, isso eu acho que até é mote porque eu quero mostrar do livro agora, um pouco nesse sentido. Mas só para fechar esse raciocínio de que realmente eu acho que a gente tem que acreditar na nossa arte e no tempo de desenvolvimento dessa nossa arte. A indústria, o sistema, o mundo não vão estar fazendo isso por nós. Eles vão querer pressa, urgência, vai, vende, acontece, desenvolve. E a gente tem que ser muito contra a corrente para dizer, não. Porque não é só quando eu falo indústria, não é só indústria. O amiguinho do meu lado me diz, pô, e aquele livro que você está escrevendo faz tanto tempo, quando você vai terminar? Ou seja, educadamente, você tem que dizer, ele não está sendo sacana com você, é uma intenção dele, mas é essa pressão, desde a indústria editorial, né, até o amiguinho do lado. E a gente tem que estar de acordo com a nossa arte. O que a gente quer dizer, o tempo que a gente demora para dizer. Eu recebo muito essa sua fala de autor meu. Ai, as pessoas estão me perguntando do meu livro. Eu falo, amiga, manda teus amigos todos e tomar no cu. Que merda de amigo que você arrumou, que estão enchendo o teu saco, caralho. Isso é amigo, né? Para de andar com esse bando de filha da puta. O livro vai levar o tempo que tiver de levar para ser bonito, para ser bom, para ser bonitinho, para ter as bochechinhas cor-de-rosa. Para você se sentir orgulhoso dele, né? Para você se sentir orgulhoso dele. Exatamente, para você olhar para um livro, para você ter orgulho de um livro bom, não orgulho de um livro ruim, porque a gente tem orgulho de qualquer coisa que a gente... Mas tem que ser um livro bom, tem que
tem que acabar, Extra. E se não der tempo, você não acaba. Não sei, tem gente que gosta de comer arroz cru. Tem gente que gosta de macarrão tão al dente que lá no meio do fiozinho tá cruzinho. Problema teu, manda bala. Mas o fato é, o macarrão tem que cozinhar, não até ficar, como diz a minha mãe, perna de minhoca, molengo, mas até ficar pronto. O arroz tem que ficar pronto. O livro tem que ficar pronto. E isso leva um tempo. Eu estou super em paz com isso. Mas aí, aproveitando esse gancho de livro, pressa e tal, eu vou trazer uma coisa que é muito lugar comum para os dias de hoje, porque esse livro está sendo muito comentado, e eu fiz questão de ler também, o Nexus. Nexus, você já falou dele. Harari, eu terminei, antes de ontem, e achei ruim, Fal. Eu não quero fazer aqui crítica de, é ruim, é uma bosta. Não, eu achei ruim porque eu adorei o livro que ele escreveu, o Sapiens. Eu acho maravilhoso. Eu tenho coleção de... eu já falei disso, eu falei dos quadrinhos do Sapiens. Então, Suzy, segura aí que eu vou pegar. Enquanto o Extra pega o livro, eu vou contar. Um dia farei toda uma fala sobre pessoas sem roupa no Zoom. Pessoas enroladas na toalha, pessoas. Falaremos sobre isso. Eu adorei o Sapiens, eu tenho os quadrinhos do Sapiens, não sei se chegou aí no Brasil, não, acho que chegou, né? Isso aqui é brasileiro, não, isso aqui é espanhol. Quadrinhos do Sapiens. Pedrão vai adorar. Pedrão vai adorar. Tem vários, ou seja, o Sapiens em si, eu acho que são, se eu não me engano, são 3 ou 4, não lançaram o terceiro ainda. Mas enfim, então eu posso falar mal deste, porque eu gosto muito do outro, mas é na linha do que você falou, do que a gente falou agora há pouco. O próprio Homo Deus, que é o segundo livro dele, famosão, né? Teve outros, né? Mas que foi lançando depois do Sapiens, eu já nem comprei, porque eu falei, esse assunto não me interessa tanto, eu queria mesmo saber dessa questão da história. Ele é um historiador, então bacana, deixa eu ler o que ele falou, e gostei muito do Sapiens. O Homo Deus eu nem comprei, e esse eu comprei porque eu falei assim, não, tá bombando, né? Fala das redes de informação, inteligência artificial, é o assunto que eu tenho uma preguiça de falar sobre inteligência artificial, tenho uma preguiça de estudar e focar nesses assuntos, né? Preguiça total. Então, esse assunto não vou trazer. Eu falei, preciso estudar, preciso entender, vou ver a partir dele. Eu achei que é um livro que ele surfou muito nessa onda do sucesso dele. Ele tem hoje uma estrutura, né, de gente que produz quadrinhos, a equipe dele, o marido dele que cuida toda a parte de marketing, a galera que faz a parte de viagens, as palestras que ele dá em 3 ou 4 temas específicos. Então, ele virou um superstar e era como se tivesse dentro da sua agenda escrever um livro novo. Agora, ele diz algo de novo nesse blá blá blá? Não diz. Não, só diz cuidado, hein? Cuidado com a inteligência artificial. A inteligência artificial tem que tomar cuidado, hein? Sim, então. Me fiquei muito, muito frustrado e muito essa coisa da síndrome pós-sucesso, sabe? Puta, o cara é genial, aí obrigam ele, ou ele mesmo se obriga a fazer uma outra coisa, e é uma bosta. Então eu dei até uma pesquisa, falei, será que só eu tô achando uma bosta? Não, tem outro, mas a grande maioria, não, porque o livro dele e tal. Eu falei, eles não leram esse livro, não pode ser que eles tenham falado disso tendo lido, porque o livro, bem escrito, cheio de referências, vê que o cara trabalhou, né, ele ou a equipe, né, muitas referências, 100 páginas só de referências de coisas que ele cita, puta trampo, talvez ele usou a inteligência artificial para escrever, não sei, mas ruim. Não me satisfez nesse sentido. Mais uma vez, onde a prática confirma, né, essa teoria de que eu acho que a gente tem que estar muito mais atento a esses momentos de brilhantismo, que eu acredito que cada um de nós tem o seu momento de brilhantismo na vida. Né? Aproveita, né? Não necessariamente a gente exerce isso. Mas a gente tem, mas também não pensa que a gente tem 2 momentos de brilhantismo, talvez a gente só tenha um mesmo, né? E trabalha com o resto disso. Ele, para mim, teve esse aspecto, né? Não curti muito, não. Esse é meu não sugestão de hoje, no Mostre e Conte, né? Yuval Noah Harari. É uma situação tão particular, né? Quando um livro nos frustra, esse é um ótimo tema para um programa inteiro. O livro frustra, não é necessariamente falar de um ou outro livro, mas essa sensação de um livro que nos frustra. Um livro que nos frustra, é um homem cruel. Você lê o livro até o final, mesmo se você não está gostando nada dele? Porque tinha uma época...
Não, eu não tenho nenhum problema em abandonar pessoas, livros, séries. Me fez mal, me atingiu, ou me cansou, ou eu acho ruim. Página 2 eu fecho o livro. Legal. Eu para mim é uma certa novidade. Eu até uns 40 e poucos anos eu lia até o fim. Eu falei, não, é um compromisso meu, li até o fim. E depois dos 40 eu comecei a ler, passava da página 100, eu vi que eu não estava gostando, eu falei, leio depois. Aí eu começava a arquivar um monte de livros de leio depois, que eu falei, vai tudo pro sebo, não tenho mais nenhum livro leio depois, mas eu estou mais em paz, mas foi um processo. Eu lembro, Fal, de um livro que eu li sofrendo, 2, curiosamente engraçado, eu lembro desses 2, eles são até parecidos. Biografia do Caetano, lá o Verdade Tropical. Puta cara chato que é o Caetano, amo o Caetano Veloso, mas o livro, ele é de uma prepotência, um escroto escrevendo, e eu lá sofrendo. Eu lembro lá em Visconde de Mauá, lendo livro, férias ou feriado lá, o que você está fazendo? Lendo esse livro de merda, sabe? Até o final, e li. Feliz de ter lido, mas nossa, o cara é muito arrogante. Não existe arrogante igual. Existe, Fal. Sting. Puta que eu... Esse eu desisti. Acho que foi talvez dos primeiros que eu desisti. Obrigado, Sting. Você me fez abrir um novo mundo. Mas eu li, assim, acho que quase até, sei lá, 70% do livro. Ele é mais arrogante que o Caetano. É um cara... Claro, ele é um intelectual, um cara brilhante, inteligente, mas você fica com raiva dele. E eu parei, porque eu já estava a 70% do livro e ele estava com 18 anos ainda. E eu falo, não acredito, eu não vou ler ele no The Police, né? Pelo que eu estou entendendo. Aí eu fui pro finalzinho, eu vi que não. As últimas páginas, ele começando a banda. Eu falei, vai tomar no cu você, Sting, de tudo. E aí foi, eu acho que inaugural esse momento de deixar os livros sem terminar. Eu acho que é um ótimo gancho para o nosso fim. Abandone o que te cansa, o que te faz mal, o livro, né? Não estou falando, tem outras situações que não dá, mas livros e séries, até porque, isso também é um ótimo tema, às vezes não é o momento. Gancho para o próximo programa, eu vou falar disso. Às vezes não é o momento. Eu tenho uma experiência muito particular com isso. Às vezes não é o momento. Às vezes o Caetano que você achou arrogante aos 40, aos 60 você vai falar, puta que eu entendi. Não pode ser. É provável, eu li aos 27, 28. Às vezes é ruim ou não ruim, às vezes não é para você. Esse livro não é para mim, eu tenho muito claro isso. Esse livro não é para mim, essa série não é para mim, essa pessoa não é para mim. Eu digo isso para os meus alunos sempre. Eu tenho de ser a professora para você e você é o aluno para mim. Eu sou uma ótima professora, de verdade, mas talvez eu não seja professora para você, você precise de outra. E vice-versa. E eu acho que livro e série funciona assim também. Às vezes não é o momento, mas às vezes não é para nós. E o oposto também acontece, né? Ou seja, um livro que eu achei maravilhoso quando tinha 18, 17. Sim. Você relê e fala, que bobinho, né? Você tem um carinho por ele. Mas não é o livro da sua vida como foi quando você tinha 18. Sim. Vários, assim, né? Eu lembro que eu fui ler, uns anos atrás, o Fernão Capelo Gaivota, que quando eu tinha 15, acho que não sei se a gente leu junto, na mesma época, talvez, 14, 15 anos, talvez, eu lembro que tinha uma... Eu acho que a gente viu no Cervantes isso, não sei, minha memória está meio confusa nisso, mas tinha umas cenas que tinha a leitura do Fernão Capelo Gaivota com imagens de gaivotas no mar, só imagem, não tinha nada, não tinha nem texto, o texto era uma narração. E a gente viu, acho que na biblioteca, eu tenho essa semana na biblioteca, talvez. Mas o fato é que foi um livro marcante, eu li várias outras coisas do Richard Bach, até os 22, 23, que eu fui tentar reler depois, aos 30, aos 40, é bobinho, né? Mas foram muito importantes esses livros. Eu lembro que Fernão Capelo Gaivota foi o que me moveu a fazer coisas diferentes, a querer ser uma pessoa diferente, sair da manada, né, do momento de... Mas você vai ler e fala, nossa, é um livro, talvez, para ser lido por pessoas jovens. Eu acho que também tem esse outro lado, de que não às vezes você relê e fala... Ou, estou esticando um pouco talvez o nosso episódio de hoje, mas ou também acontece de... você relê e tem coisas que você não tinha percebido. Isso é maravilhoso. O Siddhartha, para mim, do Hermann Hesse, que esse sim eu acho que é um livro de cabeceira para mim, um livro da vida, que eu li o primeiro com 17, 18 anos e adoro reler
de tempos em tempos, e que é bobinho, mas tudo bem, mas é um bobinho que me traz referências. Eu vejo coisas novas a cada vez que eu leio. Porque o seu tempo mudou. Aí sim, aí é uma coisa que você está dizendo. Um novo livro para um novo tempo. A vida segue, meu camarada. Segue até o próximo episódio. Devemos seguir, ler, com a família, juntinhos, de mãos dadas, deitado entre as camas, como fazia seu pai. Estou assistindo Bob Esponja, como eu fazia com a minha filha. Muito bom, querida. Então é isso, né? Um ótimo dia para quem for do dia e uma boa neneca para quem nos assiste antes de dormir. Muito bem. Beijos. Fiquem bem. Beijo, Estrá. Beijo, Paulo.